Imagine uma casa comum, em uma rua comum, mas que guarda algo que ninguém conseguiu entender até hoje. Nos últimos meses, um caso começou a circular discretamente entre moradores de uma pequena cidade. Não foi notícia nacional, não apareceu nos grandes jornais, mas quem mora perto evita até passar pela calçada. A chamada veio de um relato simples: luzes acendendo em uma casa abandonada. O detalhe? A energia havia sido cortada há anos. E isso foi apenas o começo, porque o que aconteceu depois fez até mesmo investigadores se recusarem a voltar ao local. Hoje, você vai conhecer cada detalhe desse caso recente. E no final, talvez você entenda por que algumas portas nunca deveriam ser abertas. A casa número 17 fica no final de uma rua pouco movimentada. Durante o dia, ela parece apenas mais uma construção antiga, com pintura descascada e janelas fechadas. Mas à noite, tudo muda. Moradores relatam que o ambiente ao redor fica mais silencioso, como se o som fosse abafado. Alguns dizem que até o ar parece mais pesado ao se aproximar do portão. O mais estranho é que ninguém mora lá há mais de 5 anos. Ainda assim, há sinais claros de atividade recente. Pegadas surgem na entrada, mesmo sem ninguém entrar ou sair. E, ocasionalmente, uma luz fraca aparece em um dos cômodos do andar de cima, sempre no mesmo horário. A última família que viveu na casa era considerada tranquila. Um casal e uma criança pequena. Nada fora do normal. Vizinhos descreviam eles como discretos, quase invisíveis. Mas algumas semanas antes do desaparecimento, o comportamento deles mudou. O homem começou a sair à noite com frequência. A mulher parecia constantemente assustada. E a criança parou de brincar no quintal. O que mais chamou a atenção foi um relato específico. A mãe teria comentado com uma vizinha que algo dentro da casa não queria que eles fossem embora. Poucos dias depois, eles simplesmente desapareceram. Sem mudança, sem aviso, sem qualquer explicação. Na noite em que a família sumiu, 3 vizinhos diferentes relataram ter ouvido sons estranhos vindos da casa. Não eram gritos normais, nem barulhos comuns. Um deles descreveu como móveis sendo arrastados. Outro falou sobre passos correndo pelo andar de cima, mas o mais perturbador foi o relato de uma mulher que mora em frente. Ela disse ter visto uma sombra parada na janela do 2º andar, observando a rua. E segundos depois, todas as luzes da casa se apagaram de uma vez. Na manhã seguinte, a casa estava completamente silenciosa. E a família nunca mais foi vista. Quando a polícia entrou na casa pela primeira vez, nada parecia fazer sentido. Não havia sinais de arrombamento. As portas estavam trancadas por dentro. A mesa da cozinha ainda estava posta, como se alguém tivesse saído no meio de uma refeição. Os quartos estavam organizados, exceto por um detalhe. Objetos pessoais importantes, como documentos e celulares, haviam sido deixados para trás. Isso indicava que a saída não foi planejada, mas o que mais intrigou os investigadores foi o silêncio absoluto dentro da casa. Nenhum som, nenhum eco, como se o lugar estivesse isolado do mundo exterior. Entre todos os elementos encontrados, um detalhe chamou a atenção imediatamente. Todas as janelas estavam trancadas por dentro e nenhuma apresentava sinais de quebra. Isso eliminava a possibilidade de invasão externa. Mas então surge a pergunta: como 3 pessoas desapareceram sem deixar rastro, de dentro de um lugar completamente fechado? A polícia considerou várias hipóteses, desde fuga planejada até sequestro altamente elaborado, mas nenhuma delas explicava a ausência total de evidências. Nenhuma câmera da rua registrou movimentação naquela noite. Nenhum vizinho viu alguém sair. Era como se eles simplesmente tivessem deixado de existir. O quarto da criança foi, sem dúvida, o ponto mais perturbador da casa. Diferente dos outros cômodos,
Ele parecia intacto demais. Os brinquedos estavam perfeitamente organizados, alinhados como se alguém tivesse acabado de arrumá-los. Sobre a cama, um ursinho de pelúcia estava sentado, voltado diretamente para a porta. Investigadores relataram uma sensação estranha ao entrar no quarto, menos como se estivessem sendo observados. Um deles afirmou que teve a impressão de ouvir uma risada baixa, embora estivesse sozinho no local. Nada foi registrado oficialmente, mas o desconforto foi unânime entre todos que entraram ali. No centro da sala, um objeto foi encontrado menos, algo que não pertencia à família. Era pequeno, metálico e tinha símbolos gravados que ninguém conseguiu identificar. Não parecia moderno, mas também não era algo comum. O objeto foi levado para análise, mas os resultados nunca foram divulgados publicamente. De forma não oficial, surgiu um comentário entre investigadores. O material não correspondia a nenhum tipo comum de metal conhecido em uso doméstico. Dias depois, o objeto simplesmente desapareceu do local onde estava armazenado, sem registros, sem explicação. Após o desaparecimento, os vizinhos começaram a relatar experiências cada vez mais estranhas, portas sendo ouvidas, batendo dentro da casa, passos durante a madrugada e, em alguns casos, vozes. Não eram vozes claras, menos mais como sussurros, impossíveis de entender. Um morador afirmou que ouviu alguém chamar seu nome vindo de dentro da casa. Mesmo estando completamente vazia, com o tempo, essas ocorrências se tornaram mais frequentes e o medo começou a crescer entre todos que viviam naquela rua. Mesmo com a energia cortada, a casa começou a apresentar sinais visíveis de atividade elétrica. Luzes fracas eram vistas em diferentes cômodos, especialmente no segundo andar. O padrão era sempre o mesmo. Surgiam por volta da meia-noite e desapareciam poucos minutos depois. Algumas pessoas tentaram gravar, mas as imagens sempre saíam distorcidas ou com falhas. Em um vídeo específico, uma luz aparece acesa por alguns segundos e logo depois, algo parece atravessar a frente da janela. Rápido demais para identificar, mas suficiente para gerar ainda mais perguntas. Meses depois, um grupo independente decidiu investigar o local durante a noite. Equipados com câmeras, sensores de movimento e gravadores de áudio, eles entraram na casa com um objetivo simples: registrar qualquer evidência. No início, tudo parecia normal, mas após alguns minutos, os equipamentos começaram a falhar. Interferências surgiram sem explicação, e a temperatura dentro da casa caiu drasticamente. Um dos membros relatou ter sentido alguém tocar seu ombro. Mesmo estando sozinho naquele momento, durante a investigação, um dos gravadores captou algo inesperado. Ao revisar o áudio, uma voz foi ouvida claramente. Não era parte da equipe. Não era um ruído externo. Era uma voz baixa, dizendo algo incompreensível. Quando o áudio foi analisado com mais detalhe, parecia haver múltiplas vozes sobrepostas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Nenhuma delas foi identificada. Pouco antes de encerrarem a investigação, algo aconteceu. Uma das portas da casa se fechou com força, sozinha. Em seguida, passos foram ouvidos no andar de cima, menos rápidos, pesados, como se alguém estivesse correndo. A equipe tentou subir para verificar, mas desistiu. Segundo eles, havia uma sensação intensa de perigo. Algo ali não queria ser encontrado. No dia seguinte, 2 membros da equipe não responderam às tentativas de contato. Seus equipamentos foram encontrados dentro da casa, abandonados. Mas eles nunca foram localizados. A polícia foi acionada novamente, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. O caso, que já era estranho, se tornou ainda mais inquietante. Após esses, a área ao redor da casa foi parcialmente isolada. Autoridades recomendaram que ninguém se aproximasse, mas mesmo assim, curiosos continuaram tentando chegar perto. Alguns relataram sensações físicas incomuns, como tontura
náusea e desorientação. Outros disseram ter ouvido seus próprios nomes sendo chamados, mesmo sem ninguém por perto. Houve uma tentativa de demolir a casa. Máquinas foram levadas ao local, mas, de acordo com relatos, todas apresentaram falhas inexplicáveis. Motores pararam de funcionar. Sistemas elétricos desligaram sozinhos. Após várias tentativas frustradas, o projeto foi abandonado. Existem várias teorias sobre o que aconteceu na Casa 17. Alguns acreditam em fenômenos paranormais. Outros sugerem experimentos desconhecidos. Há até quem diga que o local pode estar relacionado a algo que não compreendemos completamente. Nenhuma dessas teorias, no entanto, foi comprovada. Recentemente, uma nova gravação surgiu, feita por alguém que passou pela rua durante a noite. No vídeo, é possível ver claramente uma silhueta na janela do segundo andar. Ela permanece imóvel por alguns segundos e então desaparece. Alguns lugares guardam histórias, outros parecem guardar algo mais. A Casa 17 continua sendo um mistério sem solução. E talvez seja melhor que continue assim, porque nem tudo que desaparece realmente vai embora.